Então vamos fazer uma batalha aqui das duas cerâmicas. Quando a gente está falando de próteses estéticas, vamos fazer essa batalha e vamos desmistificar o que a gente consegue com a zircônia, o que a gente consegue com o IMAX e as vantagens e desvantagens deles, as propostas de cada um. Então depois da vinheta vamos desmistificar tudo isso. Se você não conhece esse canal, sejam muito bem-vindos. Aqui nós iremos falar de odontologia, laboratório de prótese e tudo que gira na área. Se você caiu de paraquedas, mas gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever, ativando o sininho, logo dando seu like, compartilhando o vídeo. Esse é o combustível que faz a gente fazer mais vídeos, trazer mais novidades, ter essa conversa para a gente fazer uma odontologia melhor. Aqui eu tenho as duas cerâmicas principais que nós falamos quando a gente está falando de infraestrutura, fazendo a base das próteses, hoje metal free. Então quando a gente está se livrando do metal nas próteses, que é uma tendência, a gente não quer mais ter aquele sorriso metalizado, opaco ou acinzentado, a gente está falando ou da zircônia ou de silicato de lítio. Aqui eu estou só com o exemplo dos silicatos de lítio, o IMAX CAD, tá? Aqui ele vai vir em bloquinhos, eu já falei isso aqui em outros vídeos, já para vocês que me acompanham lá no Instagram, eu uso bastante ele quando a gente tem que ter uma resposta rápida. Fez um escaneamento, eu preciso daquele IMAX, daquela prótese em poucas horas ou dias, então eu uso o IMAX CAD, mas se não, por escolha e se tiver um tempo, eu gosto muito de fazer o IMAX prensado, tá? Também já fiz vídeos aqui no canal, mesmo dos shorts, fazendo os padrões de cera, eliminando a cera para fazer o IMAX prensado, que tem algumas propriedades mecânicas um pouquinho melhor, já vai falar sobre isso. E obviamente, aqui nós temos um bloco de zircônia, né, dessa marca chamada Sage Max. Ele é importado dos Estados Unidos pela Evoclar, tá? Então é uma zircônia de altíssima qualidade. Aqui é uma zircônia, por exemplo, ela é pré-shade, né? Então ela tem uma pré-cor na sua composição, ela é branca assim, quando sai da fresadora, mas depois que ela é sinterizada lá no forno específico dela, ela sai com a cor C1 aqui. Então cada zircônia vai ter a sua cor, assim como no IMAX também vai ter sua cor. Aqui nós temos um bloquinho que o IMAX ele é dividido em LT, MT ou HT. Tá? O que significa isso? Nós temos, a partir do LT, é Low Translucent, Médio Translucidez, então, ou Super Translucent, né? High Translucent. Então a gente tem as bases de translucidez, então se vai deixar passar luz ou não, a gente consegue melhorar isso quando a gente está falando no IMAX. E eu gosto muito de usar o MT, que ele fica no meio do caminho, para coroas, principalmente quando a gente tem uma mistura, né, de facetas com coroas. Aí o MT ele acaba correspondendo muito bem, porque a gente sabe que quando a faceta tem uma borda muito fina de IMAX, ela deixa translucidez, ela fica praticamente uma cerâmica transparente. E aí, a gente usando o MT, tu consegue conversar com essas duas espessuras diferentes e ter uma boa qualidade. Porque o LT, ele realmente é mais opaco, né? Ele já começa a se aproximar da opacidade da zircônia. Hoje em dia eu sei que nós temos zircônias mais translúcidas, elas estão querendo chegar na fase cúbica da zircônia. Então quando a zircônia, falando da zircônia agora, a zircônia nessa fase branquinha, ela está na fase monoclínica. E aí ela vai para um forno de sinterização que vai se transformar numa zircônia tetragonal, que é a segunda fase da zircônia. E aquela zircônia que imita diamante, que usam em semijoias, tá? Aquilo lá é a zircônia na fase cúbica. Então tu vai aumentando a temperatura da zircônia, tu começa a mudar a translucidez dela e tu dando mais temperatura, tu consegue um pouquinho mais de translucidez na zircônia. Mas mesmo assim, ela não se compara ainda quando a gente está falando de IMAX. Então, já vão começar a entender qual é a característica de uma e de outra. Lógico que se nós temos núcleos metálicos, e aí já veio uma grande diferença, o porquê que a gente usa bastante zircônia ainda, ou se nós temos um pilar de link que vamos usar em cima sobre o implante, eu opto sempre, é uma escolha pessoal, opto pela zircônia, porque ela vai conseguir, pela sua naturalidade, sem muitos arcabouços de usar cimento, usar opacificantes, etc,
Então, naturalmente, a zircônia já vai conseguir esconder aquele metal que está lá por trás do substrato. Já o IMAX, a gente consegue umas vantagens dessa translucidez. Então, quando tu tem um substrato, um dente, um preparo mais claro, e tu vai continuar naquele alto valor de prótese, e às vezes tu pode usar um cimento que aumente um pouquinho o valor, tu consegue mudar às vezes no cimento de diferenças de substrato. Por exemplo, eu tenho um central um pouquinho mais escuro e um central um pouquinho mais claro, porque o paciente tinha um dente que ele bateu quando criança, ele ficou mais escuro. O IMAX tu consegue trabalhar essas diferenças lá no cimento antes de entregar a prótese. Para isso que a gente tem o Ultrain, né, os cimentos lá de teste de cor. E por isso que o IMAX ele é uma cerâmica mais estética. E os dois, tu consegue depois colocar em cima desses dois as cerâmicas feldspáticas para dar aquelas nuances de cor. Então, basicamente, nós vamos ter essa diferença entre as duas cerâmicas, tá? Porque a zircônia é um pouco mais opaca e o nosso IMAX, nosso silicato de lítio, ele é um pouquinho mais translúcido. Que isso não é somente a grande diferencial entre as duas. Quando nós estamos falando de faceta, a nossa preocupação é com a adesividade. Eu sei que nós temos ainda algumas ferramentas de fazer com que a gente ganhe um pouco mais de adesividade lá e a conversa dos cimentos. A gente transforma, às vezes, a zircônia numa fina película no interior da zircônia em ácido. Tu deixa a zircônia desse ácido resistente, né, e seja ácido sensível como os silicatos e as cerâmicas feldspáticas como lá o Maxeran, né? Porque daí a gente aumenta muito essa interatividade na camada híbrida lá do cimento com a nossa cerâmica. Então, o IMAX, resumindo, ele tem uma adesividade melhor. Por isso que a gente usa ele com laminados cerâmicos, facetas e próteses que não sejam como a coroa, que ela abraça o dente e faz aquele efeito férula, e tu não está muito preocupado com a adesividade, porque tu sabe que o imbricamento mecânico daquele cimento vai resolver o problema, né? Que é o caso dos links. O link eu tive pouquíssimos casos de soltar o link, né? E principalmente a gente só tem esse problema quando faz cimentação em boca, que não é o recomendado. O link é feito para cimentar fora, tá? Para a gente conseguir fazer o cimentamento fora. Então, por isso que a gente tem que usar um link de qualidade, com um travamento bom, que tu saiba que aquela posição é a posição ideal daquela prótese. Na continuidade, falando de resistência, tá? O IMAX, a gente tem o IMAX CAD mais ou menos na faixa dos 300 megapascais. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. E o IMAX prensado a gente consegue subir um pouquinho, perto de 400 megapascais. Tá? Então a gente consegue fazer com laminados cerâmicos, quando a gente faz o IMAX Press, né, a cerâmica prensada, a gente consegue um ganho na resistência. Já a zircônia, daí ela ganha de longe dos materiais odontológicos. Tá? A gente consegue ter zircônias de 1.500, 1.200 megapascais, coisa que a gente sabe que não é necessário tanta resistência. Por isso que hoje tem as zircônias de altíssimas translucidez, que são as zircônias estéticas, que elas deixaram um pouco a sua resistência de lado, elas começaram a ir para a fase cúbica, elas estão no meio do caminho entre a tetragranal e a fase cúbica, e elas perderam um pouco e ficaram na casinha ali dos 800 megapascais. E por isso que hoje a zircônia, né, eu sei que tem alguns defensores muito da zircônia, e eu sou um deles, ela é um material que cada vez está melhorando, cada vez está mais propícia a ser um material de eleição, basicamente, né, pela sua facilidade de uso. Porque note o seguinte, tu tem uma fresadora, tu tem um blocão desses aqui, e existem blocos maiores que tu consegue fazer vários elementos, desenhou, colocou no bloco, mandou a fresadora e aquele bloco aquela prótese sai praticamente pronta. Depois daquilo ali, tem que sinterizar, maquiar ou fazer a estratificação e a prótese está pronta. Então a facilidade que nós temos, tá, e com a resistência desse uso, a zircônia ela acaba sendo mais segura do que usar o de silicato. O de silicato ainda, quando você está manipulando ele, dependendo se tu apertar muito, se tu colocar aquelas pinças que antigamente usavam muito nas metalcerâmicas de pinça hemostática para segurar a prótese, esquece quando a gente está falando com cerâmica. A gente tem que cuidar porque elas ainda são materiais extremamente friáveis, né? Extremamente frágeis, é igual o vidro. Se tu apertar o vidro com
um alicate, tu vai estourar o vidro, né? Então é a mesma coisa com as cerâmicas. Então essa batalha, na verdade, é só uma maneira jocosa de a gente trazer a informação para vocês, porque na verdade esses dois elementos eles se completam. Principalmente quando eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando que a gente tem uma prótese lá saindo do implante, vai para um link, o link vai para a zircônia, da zircônia vai para o IMEX. Porque tu usa cada material na sua melhor posição, sua melhor característica para aquela função. E a zircônia, tá? Ela, por ser hoje cada vez mais estética, cada vez mais translúcida, em reabilitações muito grandes, como o paciente que vem de uma odontologia muito mais intervencionista, com tratamento canal, usavam núcleos metálicos, a gente acaba indo muito para a zircônia, quando a gente está falando de vários elementos, porque facilita na hora das provas, trocas e também a gente tentar colocar todos os elementos dentários num padrão só. E hoje a zircônia, mesmo sendo estética, cada vez mais estética, a gente consegue ter um resultado como a gente tinha hoje com o IMEX. Mas, adianta, hoje você vai fazer uma escolha, fazer o laminado cerâmico, que é o sorriso que pacientes jovens estão buscando, aquele detalhezinho, aquele sorriso perfeito, a gente sempre vai ir para o IMEX, pela adesividade, pela translucidez e também pela qualidade estética final que a gente consegue com o de silicato. Então são dois materiais fantásticos, que é o que a gente mais usa no laboratório. Então desde 2016, 2017, a gente fez uma decisão de não usar mais metais e começar a fazer essa troca dentro do pensamento clínico que a gente acaba tendo, e foi muito satisfatório. Claro que isso é uma curva de aprendizagem. Quando a gente está fazendo infraestruturas pensando no metal, é de uma forma. Quando a gente está falando de infraestruturas pensando na zircônia, falando isso de pontes fixas, protocolos, a gente tem que pensar de uma outra forma. Então são coisinhas que a gente vai aprendendo, tá? Não são todos os casos que a gente está eliminando o metal, não é isso que eu quero dizer, mas é uma tendência hoje de a gente fazer próteses metal free. Então aqui está um apanhado geral dessas duas cerâmicas maravilhosas. Acompanhe o canal, se esqueceu de deixar o like, dê o like e acompanhe o canal porque eu estou sempre trazendo esse tipo de novidade dentro lá do software, como é que a gente desenha essas próteses, como é que vai lá para o forno. Eu vou fazer vídeo aqui também de um review de nós ceramistas, mostrando como é que a gente maquia, qual é o ideal, como é que a gente pode fazer essa transição entre laboratório e a cadeira, para a gente conseguir um resultado mais bacana, tá? Mais uma vez eu agradeço demais e aqui está mais um vídeo. Coloca suas dúvidas, complemente, se eu esqueci de alguma coisa, com certeza eu devo ter esquecido, mas são os dois materiais que hoje com certeza fazem parte do dia a dia do laboratório. Então, mais uma vez obrigado, até mais e fica até o próximo vídeo. Todo domingo e toda quinta-feira, vídeo novo aqui no canal.